Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Luísa, vou apresentar aqui para vocês um pouco da minha história como empreendedora. Sou fundadora e CEO de uma startup chamada Safe Drinking Water for All. Vou contar para vocês, compartilhar aqui a tela com os slides. Pode colocar. Aqui, essa é a minha apresentação. Começando com um pouquinho sobre mim. Eu sou Ana Luísa, como já apresentei. Aos 15 anos, eu desenvolvi uma tecnologia chamada Aqualuz, que é para tratamento de água de cisterna das zonas rurais semiárido, usando apenas a luz do sol. Eu ainda estava no ensino médio. Aos 17 anos, quando eu ingressei na universidade, no curso de biotecnologia, eu fundei a startup STW, Safe Drinking Water for All, para continuar o trabalho do desenvolvimento do Aqualuz. Aos 18, eu fui a brasileira mais jovem formada em liderança de novos empreendimentos pelo MIT. Aos 21, me graduei em biotecnologia e ao longo dessa carreira eu já acumulei, junto com a STW, com a equipe da STW, mais de 10 prêmios, sendo 3 deles internacionais e inéditos para o Brasil. O primeiro foi o Young Water Solutions, que é um europeu, o da ONU, que é o Young Champions of the Earth, e o mais recente desse ano é o Green Tech Award, que foi que ainda estamos concorrendo, na verdade, não deu o resultado final, mas já somos finalistas. E quem é a SCW? É uma empresa focada em tecnologias inovadoras de acesso à água e saneamento, principalmente para as zonas rurais, e a gente já tem esse reconhecimento internacional, mais de 5 tecnologias no portfólio, e atuamos principalmente vendendo essas tecnologias para que empresas comprem e doem para as famílias que precisam. Contando um pouquinho da linha do tempo, mais ou menos contextualizando, em 2013 eu vi um cartaz na escola, estava no primeiro ano do ensino médio, do Prêmio Jovem Cientista, do CNPq, e por ser o ano internacional da cooperação da água, o tema tinha que ser água, desafios da sociedade. Como eu sou aqui de Salvador, Bahia, é uma região que a gente, apesar de não ter um problema de falta de acesso à água potável em geral, era uma necessidade que eu já identificava, já conhecia por estudar na escola, das zonas rurais do semiárido, um grande problema de falta de acesso à água potável, e eu quis utilizar essa problemática para tentar resolver com o projeto do Prêmio Jovem Cientista. E aí eu comecei a pesquisar sobre algumas tecnologias que poderiam ser utilizadas, identifiquei uma que usa garrafa PET em exposição ao sol, que é chamado SODES, para fazer o tratamento da água, mas existem diversas limitações, e trabalhando nessas limitações, o Aqualuz nasceu. Apesar de não ter ganhado o Prêmio Jovem Cientista naquele ano, eu já tinha ficado tão apaixonada por esse tema da água, que desde criança meu sonho sempre foi ser cientista. Eu comecei a continuar desenvolvendo como hobby, nunca foi assim algo que eu era pressionada para desenvolver, sempre foi com muito prazer, e eu comecei a desenvolver outros protótipos nos anos subsequentes, até que em 2015 eu entrei na universidade e descobri o mundo do empreendedorismo. E eu fundei a STW, comecei a participar de vários editais de aceleração, incubação. Em 2015, a gente conseguiu já colocar algumas pessoas na equipe, então deixei de ser um trabalho solo, para trabalhar com mais pessoas de habilidades diversas. E em 2017, a gente conseguiu o primeiro destaque, assim, nacional, que foi estar entre as 10 melhores startups do Brasil pelo Sebrae. Em 2018, a gente já conseguiu avançar do ponto de vista de tecnologia, que foi a implantação da versão número 9 do Aqualuz, ou seja, do 1 ao 8 foi bem difícil ter essa validação mercadológica, até porque é uma tecnologia de saúde, então era muito crucial que a gente tivesse tudo bem garantido, tudo bem seguro antes de colocar no mercado. E claro que isso foi muito difícil pela minha falta de experiência, até falta de contatos, então conseguir um apoio de um laboratório era extremamente difícil. Em 2018, então, a gente teve essas primeiras validações, e aí, com essas validações, já foram surgindo os novos aperfeiçoamentos no protótipo. Em 2019, a gente teve o reconhecimento internacional, que foi aquele que eu falei, o da ONU, que foi o que abriu grandes portas para a gente.
e o que deu esse reconhecimento. Não sei, talvez alguns de vocês possam ter visto alguma entrevista minha. Em 2020, a gente conseguiu atingir algumas metas, como mais de 1.500 pessoas impactadas e o desenvolvimento de novas tecnologias. Também eu vou me aprofundar um pouquinho depois. Essa aí é uma foto da minha primeira apresentação, em 2013, quando eu estava participando do encontro de jovens cientistas da UFBA, consegui o segundo lugar, mas ela marca um início de uma grande trajetória, assim, principalmente comunicativa, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, e eu conto que se essa imagem fosse um vídeo, seria uma imagem com áudio, porque eu literalmente passei a apresentação toda só me movendo a boca, o corpo ficava completamente estático, até o olhar ficava estático, eu não conseguia fazer nada, além de falar um texto que eu já tinha gravado, exatamente o que é que eu ia dizer. E aqui está o problema que a gente está tentando resolver, que é a falta de acesso à água potável, é um problema mundial, que atinge mais de 2,3 bilhões de pessoas no mundo, cerca de 35 milhões no Brasil, e as nossas soluções, elas vieram justamente para tentar, de forma integrada, resolver esses problemas. A primeira dela é o Aqualuz, que foi a tecnologia que iniciou a STW, que é a única tecnologia do mundo para tratamento de água de cisterna usando a luz do sol. E para quem não conhece a cisterna, esse reservatório, na verdade, ele tem vários formatos, mas esse é uma versão deles, feito pode ser de plástico, pode ser de alvenaria, e geralmente ele vem com uma bomba, que vai fazer com que essa água que está aqui armazenada, com capacidade em média de 16 mil litros, geralmente captada através de captação de água de chuva, e quando essa família fizer o bombeamento, essa água vai passar por um filtro para reter qualquer tipo de partícula sólida, asa de mosquito, folha, que possa estar na cisterna, e depois essa água vai ficar aqui, estocada nesse reservatório de capacidade de 10 litros, por um período médio de 2 a 4 horas, até que esse sensor, ele que na verdade vai dizer o tempo, até que ele modificou, e aí a pessoa pode retirar a água para levar para casa para esfriar, que vai estar quente, e consumir. E os grandes diferenciais do Aqualuz além de precisar apenas da luz do sol, ele tem uma durabilidade estimada de 20 anos, ou seja, a pessoa vai ter a independência de acesso à água potável por esse tempo, sendo que a única manutenção necessária é limpeza com água e sabão. Ele gera 10 litros de água por ciclo, geralmente 10 litros já é suficiente por dia, mas ele pode gerar até 40 litros por dia. Então, em dias de sol, dá para fazer até 4 ciclos por dia. E aí a gente foca mesmo nessa região unidomiciliar, a gente não faz implantação comunitária ainda, em zonas rurais de semiárido, em cisternas como essa, que já tem uma bomba manual. Aqui são algumas outras fotos do Aqualuz em uso, a família já retirando a água, o uso dele fora da bomba, que também é possível, ele tem essa tampinha que dá para encher água por aqui. E aqui algumas validações que a gente tem, técnicas, como eu falei, o Aqualuz, ele trata de uma questão de saúde, então é extremamente importante que a gente garanta a eficiência da tecnologia, e por isso, ao longo desses anos, fomos, depois que a gente conseguiu finalmente apoio dos laboratórios, fazer vários testes de potabilidade da água, principalmente do ponto de vista microbiológico, que o Aqualuz, ele é focado em água de chuva dessas regiões rurais, justamente porque a água, ela possui principalmente problemas microbiológicos, não vai precisar de nenhum tratamento físico ou químico, e os parâmetros que a gente utiliza é tudo com base na portaria do Ministério da Saúde para água potável, que é Escherichia coli e coliformes totais, são duas bactérias que elas costumam identificar a contaminação na água, apesar de já existirem muitas outras. E a gente sempre faz a comparação da água antes e água depois, para testar que a água estava contaminada e que depois do Aqualuz ela foi tratada. Além disso, a gente também faz teste em loco, além dos laboratórios, que geram relatórios técnicos próprios, mas não são de laboratórios certificados pelo Inmetro. Além do Aqualuz, que é essa tecnologia que a gente é mais conhecido, também temos outras 4 que são mais recentes e estão em estágio de desenvolvimento um pouco menor, que é o Aquasolina. Ele é um dessalinizador solar da água, então, para águas que têm contaminação físico-química, ao invés do Aqualuz, a gente pode usar o Aquasolina. Temos o Sano Seco, que é uma estrutura de banheiro seco, que gera fertilizante, não precisa de água para dar descarga.
E o Sanoplant, que ele também faz o tratamento de alguns resíduos do sano seco e águas cinzas em geral, que venham da residência da pessoa. Todos esses aqui são para zonas rurais. E o Aquapluve, que aí o nosso foco agora está sendo para água, para centros urbanos, é um lavatório que dá para ser instalado em ambientes públicos para higienização das mãos. E essas são as principais ODS que a gente atende hoje. Temos, na verdade, um direto impacto em todas as 17, todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, para quem não conhece. Tem esses 17 objetivos para que a gente possa ter um mundo um pouco mais com a qualidade de vida para as pessoas e sustentável. Então, esses são os 3 principais: o de saúde, obviamente, pela redução de taxas de doença de veiculação hídrica; o quarto, quando as crianças deixam de ficar doentes, elas aumentam o desempenho escolar; e o 6, o mais óbvio de todo, por permitir o acesso à água potável e saneamento para essas famílias. Agora, falando um pouquinho mais do Aquapluve, aqui é uma representação que não é 100% fiel à realidade. Esse foi da versão 1, a gente já está na versão 4, em 3 meses de desenvolvimento. Ele surgiu nessa necessidade durante a pandemia, como temos pessoas circulando nas ruas e pessoas que não têm acesso a nenhuma estrutura para lavar as mãos, que é a principal forma de prevenção do coronavírus e de outras doenças. E aí a gente desenvolveu essa tecnologia para que ela tivesse alguns outros diferenciais e permitisse que o seu impacto fosse maior do que um lavatório comum. E aí ela tem a versatilidade de ser implantado em qualquer ponto no ambiente externo, seja em ponto de ônibus, seja em comércios locais, também em estruturas internas, sabendo que lavar as mãos reduz mais de 40% das doenças transmitíveis por contato. E aqui um pouquinho mais detalhes como ele é. Ele pode ser instalado para fazer a captação de água de chuva, que é um dos grandes diferenciais, é a única tecnologia do mercado que faz isso. Ele também tem um sistema de tratamento de água de chuva. Pode utilizar a água encanada de uma forma híbrida, pode ser os dois ao mesmo tempo. E caso nenhum dos dois esteja disponível, a pessoa pode abrir a tampa e encher manualmente essa água para o reservatório estar sempre permitindo que as pessoas higienizem as mãos sem o toque. Então, ela não precisa acionar nada pela mão. Tanto o dispenser de sabão quanto a torneira podem ser acionadas por pedais. Aqui está só a representação de como é o filtro da água de chuva, toda a água que cai pela chuva, ela vai ser filtrada. E aqui um zoom dos pedais. E essa aqui é a versão 3, a versão 4 a gente ainda não está com as fotos atualizadas. Aqui foi a primeira unidade implantada, essa já é a versão 2, a gente plantou em Salvador, demonstrando como é que ele faz a captação de água de chuva e armazenamento. E aqui, falando um pouco mais do nosso modelo de negócio hoje, ele não só é para venda de empresas, como eu falei, a maioria dos nossos projetos hoje foram viabilizados através de parcerias onde as empresas financiavam os projetos sociais, a gente entregava para as comunidades no caso, a Aqualuz, que é o que a gente está comercializando em maior quantidade hoje. A gente entregava gratuitamente para as famílias e, através de um acompanhamento que a gente faz com as comunidades de diagnóstico socioeconômico, mapeamento de alguns indicadores sociais, a gente traz um relatório de impacto para que justifique e demonstre até o retorno de investimento social daquela empresa naquela comunidade específica. Dessa mesma forma, a gente pode trabalhar com ONGs, como já temos algumas parcerias nacionais e internacionais, e, em um segundo momento, a gente também pretende trabalhar com o governo, só que é um pouco mais difícil. Nosso impacto atual é de mais de 1,4 mil pessoas beneficiadas no Brasil, distribuídas em 5 estados, sendo o principal a Bahia, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, gerando mais de 20 milhões de litros de água através do Aqualuz durante todo o seu tempo de vida, de 20 anos. E nossas metas para os próximos anos é atender todo o semiárido do Brasil, o que pega todo o Nordeste mais o Norte de Minas, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas, e começar uma atuação internacional, já que a necessidade que a gente trabalha, ela não é restrita ao Brasil, ela é global, e existem muitos outros países com necessidades que podem ser atendidas por nossa tecnologia. E aí, a gente já tem 5 produtos agora, mas a ideia é que até 2024 a gente tenha mais.
Aqui são alguns dos reconhecimentos e prêmios e visibilidade na mídia que a gente conseguiu. Então, vocês podem ter até assistido alguma delas. E dando destaque aos prêmios internacionais, que eu citei antes, que foram a Greentech desse ano, do ano passado o da ONU, e esse aqui foi o de 2018, e alguns nacionais, o da AMA, o Hack Brasil e o da McKinsey Company. Aqui é o nosso time, como eu falei, desde 2015 não trabalho mais sozinho, que foi uma etapa muito importante para que a gente pudesse crescer da melhor forma possível. Minha sócia Letícia, temos mais Lucas, Bárbara, Fernanda no time operacional, alguns representantes comerciais em outros estados, Letícia também, ela fica em outro estado, mas temos um núcleo de pesquisa de campo, de projetos de campo, de marketing e pesquisa e desenvolvimento para que a gente consiga alavancar essas tecnologias o mais rápido possível. E a minha apresentação já está acabando, mas a ideia que eu tenho é de ter esse momento de apresentar primeiro sobre o negócio e depois responder qualquer dúvida que vocês tenham, tanto relacionado a dicas, problemas que eu enfrentei durante minha trajetória, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, podem falar, que vou ter o maior prazer de responder, e por isso até que eu deixei um tempo razoável para esse momento. E é isso, vamos matar a sede no Brasil? Então, se vocês já estiverem perguntando, tem um delayzinho entre eu receber a pergunta de vocês e responder, por isso que está com um vácuo, mas já já eu respondo as primeiras perguntas. Obrigada, Isabela. Oi, Ana, minha xará, até com 2 N's. Então, eu diria, eu não consigo reduzir em um desafio, mas tentando focar até, eu acredito que se você estiver empreendendo, talvez você esteja passando por isso, que quando a gente começa muito jovem, a gente tem aquela falta de credibilidade no que a gente está fazendo. Então, até talvez alguns de vocês tiveram a mesma dúvida quando eu falei que a gente faz o tratamento da água utilizando a luz do sol, sem placa solar e sem nenhuma substância química. Sempre quando eu explicava o meu negócio, lá quando eu tinha 15, 17 anos, as pessoas não confiavam, achavam que eu era maluca, que não funcionava, que não tinha nada a ver. Já chegaram até a me perguntar se eu fazendo com que a água ficasse exposta à radiação ultravioleta do sol, que é o princípio do tratamento da desinfecção da água, se eu deixasse a água exposta à radiação ultravioleta, ela ia ficar com radiação e ia transmitir radiação para as pessoas. Então, foi muito essa falta de confiança no meu trabalho, no início, e a forma como eu identifiquei para tentar vencer isso foi justamente submetendo ao maior número de prêmios. Então, a gente tem hoje uma lista razoável de prêmios ganhos, mas não se enganem, a gente submeteu a talvez o triplo ou 4 vezes mais oportunidades, mas só ganhou algumas. E ao passo que a gente ia avançando no desenvolvimento do negócio, na tecnologia, que não somos empreendedores de palco, a gente realmente executa, foca muito em levar nossas tecnologias a campo e beneficiar as pessoas e até validar o modelo de negócio. A gente já está até sustentável com isso, já temos clientes, já temos projetos futuros até. E com tudo isso associado, a gente conseguiu realmente quebrar esse preconceito de achar que só por sermos jovens a gente não tinha competência para fazer tudo isso acontecer e virar um negócio de verdade. Então, essa seria seria uma resposta mais sobre isso. Mas outras dificuldades
que a gente já passou e ainda passa em algumas situações, são três, uma tríade. Daqui a pouco eu respondo a de Vanessa de como funciona o Aqualuz, mas uma tríade de tempo, pessoas e recurso financeiro, que é meio que estão todas conectadas e provavelmente é o problema comum a todas as startups e outros negócios. A gente já está num estágio um pouquinho mais avançado, mas no início sempre era aquilo, se a gente tem um recurso financeiro, a gente tem que saber como gastar, porque no início é muito escasso e às vezes até a gente tem que aportar do próprio bolso. Então, o que é que a gente faz? A gente contrata uma pessoa ou a gente investe em pesquisa e desenvolvimento e tudo isso aí está conectado com, se eu tenho mais dinheiro, eu consigo contratar mais pessoas conseguem fazer mais atividades e a gente consegue avançar mais rápido. Mas se eu tenho pouco dinheiro, as coisas vão acontecer mais lenta. Isso até se justifica desde 2015 até 2019, que foi quando a gente realmente começou a operar. Então, foram aí 4 longos anos com dificuldade de operar. Mas, enfim, a gente hoje já está um pouquinho melhor com isso. E até quem quiser depois algumas dicas, é só entrar em contato. Esse meu e-mail, a gente pode conversar mais sobre isso. E agora, explicando como funciona o Aqualuz, eu vou voltar aqui um pouquinho para esse slide. O Aqualuz, tecnicamente explicando, a água, quando ela fica exposta ao sol dentro desse reservatório aqui com uma tampa de vidro, então tem a penetração da radiação ultravioleta e infravermelha do sol nessa água, vai estar aqui parada durante todo esse tempo, então por isso até que a coluna d'água ela é bem rasa, para garantir que a água ela receba a maior quantidade de radiação possível. E aí, essa radiação vai matar bactérias, vírus que estão na água e causam doenças de veiculação hídrica, deixando ela potável do ponto de vista microbiológico e seguro para o consumo humano. Basicamente, essa é a explicação técnica do Aqualuz, mas, claro, não é só esse princípio que faz a tecnologia dar certo. Existe toda uma questão de usabilidade que facilita muito o uso, tanto a parte de conexão com a cisterna, a parte de local onde colocamos o filtro, como faz para trocar um filtro, é um filtro de pano, então se a pessoa quiser trocar, ela pode cortar um próprio pano de roupa que não seja velho dela e colocar aqui, e toda a facilidade que as pessoas têm para limpar o equipamento, manter ele seguro para o uso. Também algumas cisternas ela tem um nivelamento, a gente tem esse sistema de regulagem. Então são várias outras aprimoramentos que a gente foi colocando na tecnologia para que ela tivesse a melhor usabilidade. Isso faz toda a diferença na hora das pessoas que manterem o uso da tecnologia. Oi, Moisés. A tecnologia ela já é patenteada, tem até aqui um selinho, um produto patenteado. Eu já fiz uma pós-graduação é um nome tão grande que até hoje eu não gravei. Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, tralalá. E, infelizmente, eu só não consegui ingressar no mestrado e um doutorado, já tiveram até algumas propostas por conta da STW mesmo, por questão de viagens de trabalho, de uma dedicação pesada que eu preciso. Eu literalmente trabalho de manhã até meia-noite, e fim de semana, e às vezes tenho alguns momentos de insônia, que eu fico 2 horas da manhã trabalhando. É algo bem, bem corrido e super prazeroso. Já tive alguns momentos de estresse, de crise de ansiedade com isso, mas hoje estou tranquila, eu trabalho por prazer mesmo, e por isso que eu não consigo, até o meu momento final, meus momentos finais de graduação foram muito difíceis, eu fiz até o TCC no Aqualuz, minha sócia também fez o TCC no Aqualuz, e era muito difícil assistir aula, estudar para a prova, pelas demandas que tinha na empresa. Então, eu decidi dar uma parada nessa parte do meu lado científico na faculdade mesmo, porque na STW eu continuo fazendo pesquisa o tempo todo, e quando eu conseguisse que a equipe crescesse e não dependesse tanto do meu tempo, eu faria essa continuação dos meus estudos, mas em paralelo a gente tem, como eu falei, a gente tem um núcleo de pesquisadores em vários estados desenvolvendo pesquisa sobre o Aqualuz,
Então, isso é meio que suprido dessa forma, não é algo que a gente deixou de lado, ele continua acontecendo mesmo que não seja através de mim nem minha sócia. Mais alguma pergunta? Oi, Aira. Então, eu acho que a água em si nunca vai acabar. O que vai acabar é a água potável. Mas se a gente não deixar chegar a esse nível, ainda temos tempo para recuperar e tiver um investimento bem maior do que o atual em pesquisa, em desenvolvimento, na área mesmo de água, não só de acesso à água, mas também de saneamento, esse problema possa ser reduzido. Eu acho que ele, de fato, em alguns países já está acontecendo e vai se tornar cada vez maior. Já tem até boatos da Terceira Guerra Mundial ser por competição de água, mas eu acredito que, pelo menos a SCW, nosso foco é desenvolver tecnologias para que esse problema não chegue a um extremo, principalmente para as regiões mais carentes. Então, eu diria que não vamos deixar isso acontecer. Obrigada, Denise. Obrigada, Vanessa. Oi, Dayana. Já falei de processo difícil, foi muito a credibilidade, mas eu acredito que foi por exemplo, quando a gente estava em competições de startup, sempre alguns mentores que não entendiam dessa área de saúde, não entendiam como uma tecnologia relacionada à saúde demora tempo para realmente poder ir ao mercado com segurança, a pressão e a comparação da nossa startup com startups de aplicativo, que são relativamente mais fáceis de criarem um protótipo e validarem no mercado. Então, essa foi uma frustração que a gente passou até pouco tempo, como a gente já conseguiu ter uma quantidade razoável de equipamentos implantados, são mais de 300 unidades implantadas, distribuídas no Brasil. Estou aqui pensando, outra dificuldade foi achar uma sócia. Então, Letícia, que hoje é minha atual sócia, é uma longa história até, eu teria que fazer outra apresentação para explicar sobre como a gente se conheceu, que a gente não se conheceu presencialmente, foi através de um mentor, ela começou como voluntária, depois de um ano, que eu finalmente percebi que eu não precisava procurar sócio fora, a minha sócia já estava dentro da SDW, mas foram um processo bem difícil, e até um conselho que eu dou para vocês tomem muito cuidado quando vão colocar sócios, e preferencialmente, se for ter uma sociedade desde o início, não foi o meu caso, foi depois que a startup foi fundada, mas se forem colocar desde o início, não coloquem todos os seus sócios no mesmo curso. Hoje eu sou a única de biotecnologia no STW, na equipe operacional. As outras são todas de áreas diferentes, minha sócia de engenharia ambiental, temos pessoas de computação, engenharia de produção, mas eu acho que isso faz toda a diferença para a gente ter habilidades diversas e complementares dentro da startup e poder desempenhar, todo mundo poder desempenhar as funções que tenham mais relação com o seu curso. Claro que eu não estou dizendo que se você não fizer isso, sua startup vai dar errado, mas vai ser um pouco mais complicado de vocês desenvolverem essas habilidades dentro da equipe. Então, essa seria acho que o tempo de perguntas já acabou, e eu queria agradecer a vocês por esse tempo de me escutar, conhecer um pouco mais da história da STW, e nos sigam nas redes sociais, aqui estão novamente os contatos, tem muita coisa legal, tem novidades sobre o Aquapluve no Instagram da SCW, na semana que vem vamos implantar em Salvador, então nos acompanhem, e meu Instagram pessoal também é exatamente meu nome, Ana Luísa Bezerra, Ana com 2 N's, Luísa com S, Bezerra com S, só tem eu lá, podem me adicionar, me seguir, que tem muito conteúdo sobre sustentabilidade, empreendedorismo social e científico também. E é isso, pessoal. Obrigada e uma boa tarde para vocês.